em Gênesis capítulo 1. Eu gostaria de ler com vocês Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 5, para que nós pudéssemos dar início à introdução daquilo que Deus tem para nós. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, Espírito maiúsculo, que significa Espírito Santo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos ler o versículo 3 todos juntos, 1, 2, 3 e... disse Deus: haja luz, e houve luz. Dá para melhorar com força mais uma vez, 1, 2, 3 e... disse Deus: haja luz, e houve luz. Oh glória! E viu Deus a luz. A minha tradução está assim, eu não sei como está a de vocês aí, tá? E viu Deus a luz, que isso era bom. E Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz de dia, e as trevas Ele chamou de... E houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. Diga glória a Deus. Senhor, fala conosco através da sua santa, bendita e poderosa palavra. Traga-nos, ó Pai, uma palavra profunda, poderosa. Dá-nos a direção, aponta o caminho. Eu não sei qual é a interrogação do coração desse homem, do coração desta mulher, mas há um Deus de resposta. Há um Deus que ouve, sabe o que você está passando. Há um Deus que vê que você precisa da palavra dele. Como aquele centurião disse: basta uma palavra, aleluia. E que a sua palavra possa penetrar até a divisão da alma e do espírito e transformar as nossas vidas. É a oração que faço, no nome que é santo e poderoso. Fala conosco, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. O tema da mensagem é, se você puder colocar para mim, eu também decidimos por um tema. O tema da mensagem é... Foi colocar o tema aí? Foi dar o tema? Se não foi colocar o tema, não tem problema. O tema é: a luz vence. Olha para essa pessoa do seu lado e diga assim: a luz sempre vence. Na realidade o tema é só: a luz vence. Caiame, a luz vence. Você pode dizer para alguém com vontade, diga assim para sua esposa, teu marido, diga: a luz vence. A luz vence, meu irmão. E nós estamos num ano muito profético, o ano da clareza. E clareza tem a ver com luz. Deus, em 1 de João, fala que Deus é luz, e não há nele nenhuma trevas. Aleluia. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo muitas coisas importantes. Vamos ver o que o bom Deus tem para nós aqui nesse texto tão profundo e tão maravilhoso. A primeira obra de Deus, repita comigo: a primeira obra de Deus. Caiane, está você aí hoje. Qual foi a primeira obra de Deus, Caiane? Qual foi a primeira obra de Deus? A criação. A criação. Glória a Deus. É forte, né? Sim, eu não vou pegar você aí. Tem uns irmãos que quando eu olho, ele abaixa o tosse e ele some nessas horas da igreja também. Meu irmão mais quer participar do culto. Olha aqui para mim, a primeira obra de Deus, e continua até hoje sendo a primeira obra de Deus na sua vida e na minha vida, é trazer clareza.
A primeira coisa que Deus fez foi trazer luz. Porque sem luz, irmãos, não dá para fazer nada. Como que Deus vai arrumar o quarto da tua existência? Como Deus vai consertar as suas emoções se está tudo escuro? Como que Deus vai arrumar as suas finanças se está tudo escuro? Como que Deus vai arrumar a sua mente se a tua mente está escura? Como Deus vai consertar essa igreja, ou nós limparmos essa igreja, se nós apagarmos tudo aqui? Como que Deus vai poder fazer alguma coisa se estiver tudo escuro? A primeira coisa que Deus faz, a primeira grande obra que Deus faz é iluminar você. Aleluia. A primeira obra de Deus foi trazer luz. E é interessante porque aqui faz a alusão a uma terra vazia, a uma terra que tinha abismo, a um lugar sem forma, um lugar vazio, um lugar escuro, um lugar sem forma. E esse lugar é muito parecido comigo e com você. Quando você chega na casa de Deus, quando você não tem um relacionamento com o Pai das luzes, você é sem forma, você é moldado pela sociedade, você é moldado pelos amigos, você é moldado pela moda, você é moldado pelas pessoas, você é moldado pelas mãos invisíveis de Satanás, que te orientam o que ouvir, o que falar, que roupa comprar, como viver. Você é dirigido pelas trevas, porque a Bíblia diz que Satanás é um príncipe, mas é um príncipe diferente do príncipe Jesus. Ele é o príncipe das... Não ouvi? Então tudo que Jesus faz é às claras, tudo que o diabo faz é nas trevas. Quer ver? Quando um homem vai adulterar contra a mulher, é nas claras que ele faz? Nas trevas. Quando alguém começa a roubar o seu sócio, é quando o sócio está presente? Não, é nas trevas. É quando não tem uma clareza financeira. Então é na igreja, a pessoa fala mal do outro, está escondido, faz uma reunião escondido. Tudo que é escondido é escuro, tudo que vem de Deus é claro. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Você não entende que as trevas é do diabo, e a mentira é trevas, porque quando eu minto, eu entro no caminho chamado escuridade. A mentira, ela anda junto com a escuridão, e a verdade anda junto com a luz. Por isso que muitas das vezes a verdade dói. Eu vou falar, segura para não cair aí. A verdade dói, mas cura. Às vezes você vem aqui para ouvir algo que você gostaria de ouvir. Vem Deus e traz clareza. E eu quero dizer para você que a primeira obra de Deus foi trazer luz. E Deus não criou luz. Vamos ler o texto. Olha aí, o versículo de número 3. E disse Deus, qual é a palavra aqui do tema? Haja. Repita comigo, haja. Iehi em hebraico é haja. Or é luz. Iehi, or significa haja luz. Por que eu estou falando essa palavra hebraica para você aqui? Para você entender que sempre que Deus fala na sua palavra que Ele criou alguma coisa, Ele usa um outro verbo, o verbo bará. Esse verbo fala de criar alguma coisa. Deus cria algo do nada, Ele gera a existência aquilo que não existe. Mas aqui Ele não criou, já tinha, porque Ele é luz.
Agora eu quero fazer uma pergunta para você que já leu a Bíblia. Eu sei que tem muita gente boa de Bíblia aqui. Não vou perguntar para o KM de novo para não massacrar ele. Como que Deus pode ter dito haja luz, e ele, e depois do quarto dia, você vai ver aí, depois do quarto dia, ele cria os firmamentos. Aí ele cria o sol, ele cria a lua. Não tinha sol. Se não tinha sol, não tinha luz. Está escuro aqui agora. No Japão está claro. Por quê? Porque existe o quê? O sol. O que ilumina a terra, o que é? O que ilumina a terra? Não tenha medo, pelo amor de Jesus. O que ilumina a terra? Como que Deus pôde falar haja luz sem ter sol? É uma pergunta importante para você responder para você mesmo. Pergunta para mim por quê? Pergunta melhor é como? Como que Deus pode iluminar alguma coisa sem ter o sol? Simples, Ele é maior do que o sol. Cutuca essa pessoa do teu lado e fala: do teu Deus é tão claro que é mais claro que o sol. Tudo que o diabo quer é uma igreja escura, é uma igreja mais ou menos. Ah, pastor, mas tem uma cortina preta aqui atrás, não está tão claro, está tão branco. Não estamos falando isso aqui é inteligência, para que você não desfoque para os lados e foque no altar de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu estou dizendo para você é que Deus não criou luz, porque se Ele tivesse criado luz, Ele não era a própria luz. Irmãos, Deus trabalha com luz. Deus quer clarear a tua empresa, clarear a tua mente para as finanças, clarear a tua mente no seu casamento, clarear você. Irmãos, não adianta nada você voltar com a mulher, voltar com o marido, casar sem clareza. Vai resolver absolutamente nada, porque você pensa que se você voltar com a pessoa, você pensa que se você casar, você pensa que se você arrumar outra pessoa, você pensa que se o dinheiro vier, você já teve dinheiro, voltar o dinheiro. Irmãos, não, a questão não é o dinheiro, a questão não é a pessoa, a questão não é o casamento, a questão é a clareza. Porque quanto mais eu busco Deus, se Deus é mais forte do que o sol, eu busco Deus, eu me alinho na vontade de Deus, eu me aproximo de Deus. Há um texto na palavra que me assusta: achegai-vos a mim, e eu, Senhor, me achegarei. Que Deus é esse? Esse Deus é um Deus que quanto mais perto dele você fica, mais claro as coisas ficam. E a maioria das pessoas não querem Deus, querem uma igreja bonita, querem um sermão bonito, querem uma música bonita, querem uma família bonita, mas não querem Deus. Sabe por quê? Porque Deus é luz. Não entendi, pastor. Quando você se aproxima de Deus, você vê o quanto você é ruim, o quanto você é pecador. Quando eu falo você, eu estou me incluindo. O quanto nós somos falhos, o quanto nós somos ignorantes, o quanto nós somos fariseus. Um dia você começou lá atrás e disse: nunca serei como um crente velho, nunca apontarei o pecado do outro, nunca serei assim. Aí você esquece de onde Deus te tirou, e daqui a pouco você está apontando o outro, porque você é ruim, eu sou ruim. A gente é bom para jogar as pessoas no inferno. A Jéssica mandou para mim um vídeo da Ivete Sangalo. Não sei se estava incorporada, não sei quem já usou droga aqui na igreja, que quase ninguém usou. Não, irmão, não dá risada alta aí, vai complicar. Cuidado, irmã. Não sei se é droga, não sei se é dá. O senhor não teve discernimento para saber se é droga, se é demônio. Irmão, para mim tanto faz, porque tanto um como o outro para mim é a mesma coisa. Tanto o diabo como a droga vai te levar para o inferno, porque os viciados não herdarão o reino dos céus. O endemoniado
não herdará o reino dos céus. Porque não dá para você ter o mesmo espírito e outro espírito andando junto, não tem como. Então eu quero desafiar você a se abrir para Deus e falar: Senhor, haja luz e houve luz, haja, mostra, Senhor, porque você está botando a culpa no marido. Você está dizendo: ele me pecou contra mim, então eu tenho direito de ter mágoa. Essa pessoa me machucou, então eu tenho direito de ser dodói. Então você não entendeu o amor de Jesus ainda. Você não entendeu o perdão de Cristo. Porque quando você entende o que Cristo fez por você, você perde o direito. E o que é perder o direito? Perder o direito é entender o que Cristo fez. A última palavra, a palavra mais clara de todas as palavras. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu já preguei muito, mas se Deus me der graça de pregar mais 10, 15, 20, 30 anos, presta atenção nas minhas últimas palavras. Porque o mais importante de um homem não é aquilo que ele fala no começo, mas é aquilo que ele fala no final. Deus disse: haja luz. E essa luz que disse, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele disse com a boca dele: a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas, porque a luz denunciava os seus pecados, a sua religiosidade, a sua falsidade. Meu irmão, você pode enganar o pastor, pode enganar a mulher, pode enganar homem, pode enganar até você mesmo. Só não tem uma pessoa que você consegue enganar, e essa pessoa se chama Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele é a própria luz. E ele é uma luz tão potente, tão forte, que ele disse, ele é o verbo. Lá em João capítulo 1 diz que ele é o verbo. Se ele é o verbo, ele é a palavra. Se ele é a palavra, foi ele que disse aqui: haja luz. Então ele disse: o que tem em mim, apareça. Esse é o Jesus. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é como um cálice de sal aceso, cheio de fogo. E a Bíblia diz em Apocalipse, e Jesus andando no meio do fogo, andando no meio da igreja acesa. Não fala que Jesus anda no meio de uma igreja apagada, de uma igreja religiosa, de uma igreja superficial, de uma igreja fria. Não, fala de uma igreja acesa. Se tem alguém apagado hoje aqui, seja acesa, aceso pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Dá uma glória para ele. Não tem mais. Dá uma aleluia se você quiser. Remana Surianda Manaia. Eu não posso ter medo da luz. A luz, ela é muito importante. Ela é tão importante, irmãos, que nenhuma cirurgia acontece se o hospital não tiver luz. Não existe cirurgia. E não apenas a luz do gerador, mas tem que ter uma luz muito forte. Porque alguém já passou por alguma cirurgia aqui? Antes de você apagar, você viu o tamanho das luzes que tinha lá. Umas luzes fortes. Eu já operei algumas vezes, meu Deus. A igreja estoura, gente, irmãos. Vai arrebentando para todo mundo é lado. E eu, quando vi aquelas luzes na cara, aquela luz forte, luz. Sabe por quê? O médico precisa enxergar de forma profunda. Não pegou ainda. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele não quer que sua vida continue como o Fininho disse aqui, como estava. Se você permitir, o médico vai acender a luz, vai pegar o bisturi, vai entrar, penetrar até a divisão da alma e do espírito. Se tiver idolatria, vai arrancar. Se tiver mentira, vai arrancar. Se tiver hipocrisia, vai arrancar. Se tiver religiosidade, vai arrancar. Se tiver engano, vai arrancar. Hoje Ele cura você, sara você. Você vai ser anestesiado pelo poder do Espírito Santo. Ele acende, Ele abre, Ele rasga e penetra até a divisão da alma e do espírito e te sara.
Oh, é Ele que te sara. Quem quer ser sarado pelo Senhor? O diabo é tão desgraçado que no espiritismo demônios incorporam em pessoas e falam que são médicos. E o diabo tem tanta habilidade que ele, sem anestesia, ele consegue cortar uma pessoa, fazer um buraco e entra, põe o dedo, tira, e a pessoa pensa que é um como chama? Morto que eles falam, desencarnado, um trem assim, não sei. Como que é? Como que é, filha? Não, a pessoa morta, andando morta aí, que elas falam, o espírito desencarnado, é isso? Não sei, não me lembro. Aí o espírito vem e faz aquelas cirurgias, e a pessoa melhora. O joelho melhora. Tem gente que tem câncer, mas que cura. Meu irmão, o diabo pode até curar você, curar teu joelho, tirar um câncer seu. Isso aí o diabo pode fazer, mas salvar a tua alma, meu irmão, só Jesus. Se é só uma curinha que você veio buscar aqui hoje aqui, se é só um casamentinho que você quer, você está no lugar errado. Porque aqui não é lugar só de casamento, aqui não é só lugar de cura, vai ter casamento, vai ter tudo isso. Mas o principal é a salvação na sua alma. Porque se nós focarmos só naquilo que Deus tem para dar, só nos presentes, só na cura, só nos milagres, milagre não salva. Quem salva é o sangue precioso de Jesus. E se uma igreja não tem clareza para entender o que é o sangue, que representa perdão, que representa graça, que representa misericórdia, então eu não entendi o que é a luz de Deus. Repita bem forte comigo assim: a luz que vence. Irmãos, a luz vai vencer hoje. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam o abismo, e Deus disse: haja luz. Pastor, eu sou uma pessoa que não tive pai, não tive mãe. Eu sou uma pessoa que meu pai me abandonou. Eu sou uma pessoa que eu venho de problemas psicológicos, vazio, sem forma, sem identidade. Para Deus isso não é problema nenhum, não, meu irmão. Se na terra, que é terra, o Espírito Santo estava pairando, imagina você que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagodei. Repita comigo: imagodei. Se tiveram com medo, ficaram com medo agora. Imagodei, imagem de Deus. Você é a imagem de quem? Bate no peito e diga: eu sou a imagem de Deus. É bem verdade que uns tem que dar uma ajeitada um pouco aí. Se eu entendo que as pessoas são imagem de Deus, se eu entendo com clareza quem são as pessoas, eu não trato as pessoas como qualquer um, porque elas são imagem de quem? Quem é a imagem de Deus? Seus filhos? Não. Talvez uma prostituta que está aqui do outro lado da rua é a imagem de Deus. Porque Deus não vê como você vê. Nós vemos a aparência, nós vemos a circunstância, nós vemos o que a pessoa está fazendo. Deus olha para dentro do coração. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas a luz vai entrar, vai limpar, vai lavar, vai clarear. Mas tem um monte de gente aqui já pegando uma capa preta e se escondendo com medo de Deus, com medo da luz. Vai aparecer. Será que o pastor vai falar meu nome? Vai revelar? Fique tranquilo, porque não sou eu que te revelo, é a palavra que te revela. A verdadeira revelação é a palavra. Corra de revelações humanas, mas corra para a revelação verdadeira, que é a palavra. Você nunca será frustrado, porque conhecereis a verdade vos... O caos não termina quando algo muda por fora, termina quando Deus acende a luz por dentro. A luz, ela é tão importante, irmãos, que não dá para você ter uma direção sem luz. A luz é que dá a direção.
Talvez você venha buscar uma direção hoje aqui, aleluia. E hoje, como um farol, o Senhor quer apontar a direção certa para você. Só que existem momentos da nossa vida que a tempestade é tão grande que não tem luz. A Bíblia fala que os discípulos comeram pão da multiplicação. Já pensou você andar com Jesus? Não comer como a gente tinha que Piracicaba, filão, né? As primeiras vezes que eu cheguei de São Paulo aqui, que eu vi o pessoal pedindo filão, eu estranhei. Falei, poxa, São Paulo é pãozinho, né? Aqui o fininho também é de São Paulo, filão. Comer o pão da multiplicação, comer o peixes da multiplicação. Mais do que isso, Deus pegou um pedaço de pão, pegou os 12, deu um pedaço de pão para cada um e disse: ó, tem umas 10 mil pessoas aí. Pegou um pedacinho de peixe pequenininho, sardinha. Tem algum pescador aqui? Gosta de pescar? Não? Gosta? Não tem nenhum pescador nessa igreja? Meu Deus, está acabando a geração dos pescadores. Pescar faz bem, porque a pescaria, ela testa a sua paciência. A pescaria faz você, a alegria da pescaria está em você não saber direito o que vem. Você tem que preparar vários tipos de isca. Você tem que tentar saber como que está o mar, como que está a água, se é água doce, se é água salgada. Tem vários fatores para você ser um bom pescador. Eu confesso para os irmãos que eu já pesquei. O maior peixe que eu peguei na minha vida foi nesse rio Piracicaba. E não é história de pescador, não. Quase estourou a vara. É sério, Caiane, era pesado. E eu falei, meu Deus, ô pai, você não sabe que vocês não são pescadores, então quem pesca, só quem é pescador sabe a alegria de sentir que está vindo um negócio grande. Ai, meu Deus, e você tem o trem puxa, falei, isso é com medo de estourar a vara, estourar a linha, e ali aquela empolgação, fala, meu Deus, e não tinha negócio de você bater foto para provar para os outros, não tinha nada. Você não, puxei aquela guerra, aquela emoção. Eu lembro até hoje, aquela água na boca de ver. Eu falei, meu Deus, será que vai caber no carro esse peixe? Quando veio, irmão, era um frango. Alguém tinha feito um trabalho de macumba jogado no rio. Pelo menos eu desfiz o trabalho. Eu não sei o que você vai levar para casa hoje, mas se você aumentar a expectativa, você vai levar a vitória. Se tem uma coisa que o diabo quer, que você fique triste louvando a Deus, porque todo culto é uma pescaria. Você não sabe o que Deus vai fazer, você não sabe o que vai vir, mas não vai vir frango de macumba, não. Vai vir glória, vai vir cura, vai vir libertação, vai vir contrato fechado, vai vir parceria, vai vir batismo com o Espírito Santo, vai vir milagres, demônios baterão em retirada, em nome do Senhor. Será glorificado hoje. Se tu creres, verás a glória de Deus. Tem algum crente pentecostal para dar uma glória aí? Oh, aleluia, Jesus. Ah, Espírito de Deus. Oh, aleluia. A luz revela. Olha para mim. A luz revela. Eu quero encerrar aqui porque a cara da Jéssica já apareceu ali. Eu não consegui sair na introdução, mas se você gostou do que Deus está fazendo hoje, volta quarta-feira. Traz um amigo com você. Tem uma pessoa que eu estava lendo sobre ela.
Hoje ele não é mais jovem, mas já foi jovem como a gente. Da Polônia. O Augustinho esteve lá na Polônia. E a Polônia, eu nunca estive lá, mas lá tem um lugar muito difícil. Lá tem um campo de concentração, né? Onde muitos judeus foram mortos. Então tem um museu lá que eu não gostaria nem de ir. Porque quando eu fui no museu em Jerusalém, que é um lugar onde mostra a tragédia que foi a perseguição contra os judeus, mais de 6 milhões de judeus, crianças, homens e mulheres, do começo ao fim, você vai entendendo a história. E ali, quando na época que eu fui, isso foi em 2021, foi 22, foi em 2022 que eu fui para lá. Havia quase 2 milhões de espaço. Eu já disse para vocês, existe uma estante gigantesca, com um buraco lá embaixo, uma estante maior que essa igreja assim, faz a volta. E embaixo, no fundo, tem uma água preta lá embaixo. E essa estante cheia de pastas. Nessa estante tem 6 milhões de espaços. Quantos? Tem mais de 4 milhões preenchidos. 4 milhões de pastas colocadas, com os dados daqueles que foram mortos. E eles disseram, os judeus: nós vamos buscar até a gente conseguir os 6 milhões, até todos esses buracos serem preenchidos, nós iremos encontrar alguma coisa, um sapato, alguma coisa, mas nós queremos honrar a memória desses 6 milhões de crianças, homens e mulheres que foram mortos. E lá embaixo uma água preta. Eu perguntei para o judeu: o que significa essa água preta lá embaixo? É para a gente entrar aqui, olhar e lembrar da onde Deus nos tirou. É escuro lá embaixo, é preto lá embaixo, e lá em cima é claro, lá em cima é bonito, perto dessa estante gigantesca. Talvez hoje você está nesse poço, ou talvez um dia você já esteve nesse poço, e Deus está mandando só um lembrete para você, de você lembrar da onde Ele te tirou. Eu tenho uma boa notícia para te dar: ainda tem muita coisa boa que Ele vai fazer na tua vida. E na Polônia, um jovem polonês, eu até, quando li a história dele, eu fiquei assim, me simpatizei com a história, porque eu lembrei de mim mesmo. Ele era um líder de jovens da igreja. Então ele pregava, ele lia a Bíblia, essa Bíblia aqui, que talvez seja a tradução dessa aqui, 1611. E na época dele só tinham Bíblias que tinham traduções assim, são traduções complexas. E ele estava desesperado porque ele lia a Bíblia e ninguém entendia nada. Aí chegou num dia, ele quis pregar para Deus. Ele foi no quarto dele, ele abriu a Bíblia e falou: Deus, eu até entendo, mas eu estou perdendo todos os jovens aqui, porque ninguém entende nada, está complicado. Manda alguém em algum país, em algum lugar, fazer uma tradução mais simples, para os jovens entenderem, para eles lerem, compreenderem. Ele chorou, ele gritou com Deus, ele falou com Deus a madrugada toda, ele não conseguiu dormir aquela noite, ele clamou, ele falou: faz, levanta, faz essa obra, Senhor, porque eles não têm interesse na tua palavra. Quando ele terminou de orar, que ele foi tomar café da manhã, Deus falou para ele assim no coração dele: você está esperando o quê? Bem, esperando o quê? Escutou de novo. Deus falou para ele: é você que vai fazer. E ele começou. 16 anos de trabalho fazendo uma tradução mais simples da Bíblia. Sabe quantos apoiadores ele tinha?
Nenhum. Sabe quantos dólares ele tinha? Nenhum. Você não precisa ter nem apoio, nem dinheiro. Mas se você tiver uma palavra clara de Deus, vai se cumprir na sua vida. E é por isso que o diabo não queria que você estivesse hoje aqui, porque basta uma palavra: haja luz. E ele trabalhou 16 anos e conseguiu fazer uma tradução. E ele não podia fazer qualquer coisa, porque ele precisou aprender grego, hebraico, aramaico. Ele precisou comprar livros. E durante 16 anos ele não trabalhou. Ele só trabalhou em traduzir a Bíblia. Sabe o que Deus fazia? Quase todo dia alguém batia na porta da casa dele. Era uma senhora. Olha, eu não sei porquê, mas eu senti de fazer um bolo para você e toma 10 dólares. Vinha outro, eu não sei porquê, eu senti de comprar um sapato para você e toma 20 dólares. Todo dia alguém batia na porta daquele rapaz e ele não precisou pedir nada. Não estou entendendo, pastor, vai entender agora. Quando Deus tem uma palavra para você, quem garante não é homem, não é político. Nós não precisamos do apoio das pessoas, nós precisamos do apoio de Deus. Você está esperando alguém te apoiar? Pare com isso. Deus é que te apoia. Deus é que tem uma palavra para você. Se Ele falou que você vai prosperar, talvez demore um pouco, mas vai dar certo. Pega na mão dessa pessoa, seja profeta e diga: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, Rafa. Você está entendendo, Caiane? Não, eu preciso de músico. Não, eu preciso disso. Eu não preciso daquilo. Você não precisa de nada disso, meu irmão. Você precisa da palavra. E às vezes a gente perde tempo em buscar muitas outras coisas. E Ele, com essa palavra, encerra a minha humilde mensagem de hoje. Depois de 16 anos ele consegue uma tradução polonesa. E começa a pregar, e os jovens começam a se render ao Senhor Jesus. E num belo dia, alguns anos atrás, tem um congresso lá na Polônia, e vai vários missionários do mundo inteiro. E está ele lá, velhinho lá já. Aí o irmão teve coragem, falou: vou lá conversar com ele. Esse irmão pensou: mas o que eu vou perguntar para um homem desse, meu Deus? Tanta fé, tanta dependência de Deus. Ele pensou e fez a seguinte pergunta: o que você aprendeu traduzindo a Bíblia em 16 anos de trabalho? Esse senhor já olha para esse jovem que fez a pergunta, o missionário jovem. O jovem até ficou empolgado, falou: acho que eu fiz a pergunta violenta, hein? Que até parou para respirar. Ele olha no olho dele e fala assim: o que eu aprendi? Eu aprendi que eu nunca li a Bíblia. Foi sempre ela que me leu. Não entenderam? Vou dizer de novo. Em 16 anos, lendo, relendo, palavra por palavra, em grego, hebraico, aramaico, eu entendi que não era eu que estava lendo a Bíblia, era a Bíblia que estava me lendo. Que isso significa? Quanto mais você lê a palavra, mais a palavra te lê, te ilumina, te clareia, te levanta, te restaura, te purifica, te santifica. Vai, Caime, te dá glória, te renova, te tira do poço, te tira do vício. Quanto mais você lê, ela te lê e vai mostrando aonde você precisa ser tratado, tratada. Seja curado e curada hoje. A luz sempre vence. Tem algum crente que pode dar glória para Jesus? Pode dar um aleluia aí, pode aplaudir Jesus se você quiser. Mas
Se é para Jesus, as palmas aí, irmã, não vai funcionar. Oh, aleluia. A luz sempre. Feche seus olhos um minuto. Repita assim comigo: Jesus. Diga bem forte: Jesus, acenda a tua luz em mim agora. 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 Diga: Jesus, acenda. Vem cá. Diga: Jesus, acende a tua luz em mim agora. Grita: agora. Alguém precisa dessa luz? Diz: agora. 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 Mal. Agora. É agora, Jesus. Não é amanhã, não é depois de amanhã. É agora. Levanta, levanta. Levanta daqui. É agora. Vai. Fique de pé, igreja. Vai. Oh, meu Deus. Eu estou dizendo que Deus quer acender você quando? Esqueça esse conceito de luz elétrica. Luz da Bíblia é fogo. Luz da Bíblia é o quê? Glória. Você vai repetir comigo com toda a tua força. E quando eu falar agora, você vai gritar o agora. Eu quero agora a luz de Deus. Eu quero agora esse pecado sair de mim. Eu quero agora parar de mentir. Eu quero agora abandonar o vício. Eu quero agora nunca mais ver pornografia. Eu quero agora vencer. Eu quero agora ser batizado com o Espírito Santo. Ai, repita comigo bem forte. Diga: Jesus. Eu não ouvi. Diga: Jesus, me acende.